Olá a todos, sou Martim Pino, sou formado em Direito pela Universidade de São Paulo e mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E agora vou tratar sobre o tema a ressurreição digital de pessoas falecidas e a proteção dos dados pessoais sensíveis e metadados delas pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o que é uma ressurreição digital? Na verdade, a ressurreição digital é uma recriação de pessoas falecidas, né, através de software, utilizando a base de dados delas encontrados na nuvem ou em outra forma de arquivamento, pode ser até inclusive em HD externo, em formato físico. Né? Dessa forma, se consegue uma sensação de que ela não morreu, né? Que ela está viva, né? Ou seja, através de uma ressurreição digital, né? Utilizando softwares, né? Nós podemos até conversar com elas por e-mail, pelo celular, pelo WhatsApp, Telegram ou afim, né? E até conversar por chamadas de vídeo, ou seja, podemos no futuro breve, né? Futuro breve, poderemos até ligar para elas, mesmo estando falecidas. Né? Essa situação tem a ver com o episódio Be Right Back, ou também o Volta Já do seriado Black Mirror, no qual uma viúva consegue, né, conversar por e-mail, pelo celular, e depois consegue ter um Android do marido morto na fábrica, né, de Androids, que é da companhia de software. Né? E esse Android, igual ao marido morto, fala e se comporta do mesmo jeito, do jeito que ele estava vivo. Inclusive, ela estava grávida, e quando nasce a filha, a própria filha chama o Android de papai, sem saber que não era um ser humano. Então, continuemos até o final, porque até chegarmos nas conclusões, pois passaremos pela Constituição Federal, Código Civil, Lei de Direitos Autorais 9.610 de 98, pela súmula 642 do Superior Tribunal de Justiça e de vários artigos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, número 13.709 de 2018, tendo em conta o tema de ressurreição digital. Mas então, a internet, né, agora está em polvorosa com as notícias, né, de que desenvolvedores da Microsoft poderiam ser possível, né, essa realidade já de forma mais concreta, né? Inclusive já nós encontramos isso em vários até recriações de artistas que a gente vai ver daqui a pouco, em vários filmes de Hollywood, né? Mas o Microsoft já inclusive patenteou em abril de 2017, né, um software justamente para recriar, né, pessoas falecidas. Né? Então, justamente a proposta foi por exemplo, segundo um dos diretores da Microsoft, Tim O'Brien, né, falou o seguinte: imagina nós conversarmos com David Bowie, Freddie Mercury, né, ou falar com o avô, né, conversar com o avô, o tio falecido, conversar sobre futebol, sobre cinema, sobre vários temas, né, e dessa forma matar a saudade. Né? Então, justamente essa proposta da Microsoft, que já, como eu já falei, patenteou o software já em abril de 2017. Né? Inclusive, o próprio Tim O'Brien fala que a ferramenta, né, coleta dados sociais da nuvem, imagens, postagens em mídias sociais, dados da voz, cartas escritas pelo indivíduo. Né? Então, dessa forma, acabam pegando a personalidade da pessoa na nuvem, inclusive dos aplicativos que ele usa no próprio celular, e dessa forma recriar a pessoa. Dessa forma, através de inteligência artificial, vai dar a sensação de estar conversando com ela mesmo sabendo que está morta. Então, o que acontece? Mas não é a única empresa que acabou criando também um aplicativo desse jeito. Também outras empresas que já estão desenvolvendo aplicativos similares. Inclusive um brasileiro que vamos falar daqui a pouco. A Fênix, por exemplo, uma companhia funerária da Suécia, afirmou ao site americano Vice
que também está desenvolvendo um produto que pretende trazer essa realidade. Tá? Mas o objetivo é mais o mercado das pessoas idosas, né? Para que essas pessoas idosas, né? Matem saudade do companheiro ou companheira, né? Que faleceram. Né? Então, é mais nesse público idoso que está mais focado, talvez porque é uma companhia funerária, né? Mas também tem uma outra empresa, Eternheim, que já é mais aberta, não só vai até o mercado dos idosos, mercado amplo, né? Só que essa empresa Eternheim, ele propõe um avatar do falecido, né? Dessa forma conversar diretamente com ele, por assim dizer, através de inteligência artificial. Né? Então, mas nós também temos o projeto Legaton, do brasileiro Debson Silva, que é um neuropsicólogo formado pela Universidade de São Paulo. Né? Inclusive, ele propõe o uso de uma inteligência artificial para criar uma versão virtual da pessoa, a pessoa falecida. Inclusive, o Debson Silva, né, conta com o apoio do Departamento de Ciência e Tecnologia da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, na Califórnia. Então, o que acontece? Né? O projeto Legaton, que quer dizer legado, então, o objetivo maior é captar as informações sobre as pessoas enquanto elas estão vivas, para fazer um mapeamento de seus perfis, valores, força de caráter, crenças, paradigmas, para que no futuro tenhamos uma rede social de mentores virtuais. Então, ou seja, em vez de lembrar quão sábio era seu avô, você poderá acessar o perfil dele no aplicativo para saber por ele próprio qual foi o momento mais importante de sua vida, por exemplo. O que ele sentiu, o que pensava sobre um certo tema, quais seriam os conselhos. Você imagina uma pessoa falecida te dando conselhos, né? Então, ou seja, porque às vezes a gente pensa, né, ele poderia me ter dado conselhos, mas não. Através desse aplicativo do Legaton, né, poderíamos conversar com o avô falecido, dessa forma me dá alguns conselhos, né, conselhos para o neto, por exemplo, ou para o filho, tá? Em uma determinada situação. Então também o usuário decidirá quem poderá acessar ou não, né, os dados do perfil da pessoa falecida, né? Então dessa forma, né, vai também propor essa sensação, né? Dessa forma também vamos conversar de vários temas, não só de futebol, obviamente, mas a intenção também desse projeto vai além disso. Também fala de de uma chamada de vídeo com o falecido, ou seja, não é só um avatar, não é só um e-mail, WhatsApp, o Telegram, ou também não só conversar, né? Então, mas também propõe uma chamada de vídeo. Ou seja, por quê? Ou seja, se eu quero falar, olhar na cara da pessoa que morreu, né? Então eu posso ligar para ele, né? Obviamente que o uso dos algoritmos da inteligência artificial, né, criados pela empresa, né? Então eles vão recriar a pessoa, os gestos de como mexe a bochecha, o rosto como um todo, a sobrancelha, os olhos, vão recriar a personalidade da pessoa, inclusive do ponto de vista comportamental, o tom de voz, ou seja, tudo aquilo que faz parte da personalidade da pessoa. Então você vai falar com a pessoa, recriada obviamente, através da chamada de vídeo, né? Dando uma sensação de que você está falando como se não tivesse morrido, né? Através de uma chamada de vídeo. Então é aí que está o plus também dessa empresa criada pelo brasileiro Debson Silva, né? Só que também existem outras empresas, lógico, só que eu vou falar sobre elas, né? Porque é importante saber como está o mercado, porque as empresas estão investindo nesse mercado porque perceberam que podem ter muito lucro, obviamente. E por isso que estão desenvolvendo muito esses aplicativos e vai ter um custo alto. Tá? Então, isso sobre as empresas, mas isso é importante também no caso, por exemplo, dos artistas falecidos, né? Então, essa ressurreição digital, né, no caso de artistas falecidos, né,
trouxe diversas mudanças na indústria cultural, né? Então, mais ainda quando as indústrias perceberam que quando as celebridades que davam milhões e milhões de dólares de lucro, de ganho, né, essas celebridades morriam. Então, eles foram atrás de como conseguir mais dinheiro, mesmo a pessoa estando morta, né? Então, por quê? Porque antes dessa ressurreição digital, a morte do artista era tida como encerramento da carreira do próprio artista. Mas agora é possível, sim, que as celebridades falecidas, né, estrelem as mais variadas obras, né, mesmo, inclusive até fazendo turnês pelo mundo, né? Inclusive já as notícias dizem, inclusive, que, por exemplo, o artista Tupac, né, fez um show, na verdade foi o holograma dele junto com Snoop Dogg, né, na verdade foi o holograma dele, né, foi um show ao vivo, e também outros artistas através de hologramas nos palcos do mundo praticamente, né? Então, essa ressurreição digital faz com que as indústrias de Hollywood, não só de Hollywood, também na Índia, tem vários países também, Brasil pode também entrar no mercado, né, também consigam ter ganhos pela imagem do artista morto. Tá? Mas não só no cinema, pode ser no teatro, na televisão, no rádio. Então, é importante não só ficar no âmbito do cinema, tem várias áreas, são várias áreas artísticas, por assim dizer. Então, justamente, né, a questão é que, obviamente, que o artista morreu, né, não está atuando, na verdade, a empresa está recriando a personalidade do falecido para que, entre aspas, faça uma atuação como se estivesse vivo. Tá? Mas aí, como que fica a questão? Aí já vamos entrar, inclusive, na questão jurídica, né? Então, porque assim, o que se protege aqui, já adiantando, né, aos poucos, é a imagem da pessoa. Né? Porque, no final das contas, o falecido também tem seus direitos. Tá? Então, a legitimidade para reclamar a violação do direito do falecido, né, do artista falecido, é de seus descendentes, ascendentes, cônjuges, vamos ver daqui a pouco. Inclusive, esses descendentes, ascendentes, cônjuges também, e pessoas legitimadas, né, podem até celebrar pactos comerciais, acordos comerciais com as empresas, né, pelo uso da imagem do artista falecido. Né? E esse acordo comercial, esses acordos comerciais, na verdade, asseguraram às empresas de entretenimento, né, um bom dinheiro na produção de filmes, ou peças de teatro, ou seriados de televisão, etc., né, usando a tecnologia da ressurreição digital. Nós temos vários exemplos, como no caso do Paul Walker, no filme Velozes e Furiosos número 7, porque o ator Paul Walker morreu num acidente de carro. A atriz Carrie Fisher, né, a famosa princesa Leia, no filme Rogue, também ela apareceu, né, então recriada digitalmente. Né? Então são alguns exemplos. Né? Robin Williams, no caso, foi diferente. Ele morreu, ele se suicidou em 2014, mas ele deixou um documento em cartório, né, proibindo o uso comercial da imagem dele até o ano de 2039. Ou seja, existe essas possibilidades de fazer acordos, dependendo também da vontade do falecido, que antes de morrer fez o caso como Robin Williams. Tá? Então, no que diz a lei, né, então o que acontece? O Código Civil, né, 2002, no artigo 2º, fala que a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida. Né? Então, inclusive o nascituro. Né? O artigo 6º fala que a existência da pessoa natural termina com a morte. Né? Então, e o artigo 12 então, do mesmo Código Civil fala que, em seu parágrafo único desse artigo 12, fala que, em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente
ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o quarto grau. Isso é muito importante, né? Esse parágrafo único do artigo 12. E também o parágrafo único do artigo 20 fala em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. Muito importante também salientar isso. Sobre a questão de danos morais, obviamente nós temos os artigos 186 e 927. O artigo 186 fala que aquele que por ação, omissão voluntária, negligência ou imprudência vou dar direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E também o artigo 927 fala que aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Inclusive, o parágrafo único fala haverá a obrigação de reparar o dano independentemente de culpa nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco para os direitos de outrem. Mas nós também temos a súmula 642 do Superior Tribunal de Justiça, que fala o seguinte, isso é muito importante, essa súmula do STJ, fala que o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória. Cada vez mais estamos nos aprofundando na questão dos direitos do falecido. Muito importante aqui salientar isso. Nós também podemos falar da Lei de Direitos Autorais, 9.610, de 98, que reconhece os autores, os dois tipos de direitos, então, morais e patrimoniais, os quais poderão ser exercidos sobre as obras. Existem vários direitos morais elencados no artigo 24 dessa Lei 9.610, de 98, que estão ligados diretamente à personalidade do autor, permitindo a ele a preservação e tutela de sua obra, tais como o direito de reivindicar a autoria, o ter o seu nome vinculado na utilização da obra, e assim por diante. Mas aqui é importante salientar que o bem jurídico tutelado não é a pessoa do morto em si, mas sim aspecto de sua personalidade, ou seja, em fase de sua memória, honra, imagem, as quais merecem respeito e proteção. Então, são direitos que se evidenciavam enquanto o seu titular era vivo, só que com a morte ele também recebe proteção através dos familiares, com a legitimação para a defesa desses bens da personalidade que se manifestava na pessoa enquanto a mesma era viva. Importante na preservação da imagem. A imagem é importante, mas também vamos ver daqui a pouco sobre os dados da pessoa falecida. Também, essa pessoa falecida também tem dados que deixou atrás, mas também que merecem respeito. Também tem dados sobre o que a gente vai tratar agora, daqui a pouco, com a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas continuando, o artigo 5º, em seu inciso 10, da Constituição Federal de 88, fala que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Aqui fala da imagem das pessoas, não fala de pessoas vivas ou mortas. É importante também salientar isso. E já entrando na questão da Lei Geral de Proteção de Dados, o artigo 1º da Lei Geral de Proteção de Dados fala o seguinte, que essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive por meios digitais, a proteção da pessoa natural, ou pessoa jurídica, direito público ou privado, com o objetivo de proteger direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, da pessoa física. Lógico, a questão que a pessoa física, no caso, morreu. Então, no caso do falecido, mas isso não quer dizer, justamente, que a Lei Geral de Proteção de Dados não proteja. Nós temos que fazer um link com o Código Civil, nós temos que fazer um enlace, uma relação
junto com a Lei de Direitos Autorais, a súmula 642 do STJ, e a Constituição também, né? Então, afinal, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei geral, justamente o próprio nome fala, né? A lei LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? Então, e por isso que porque não é possível pensar também que porque a pessoa faleceu, o nome dela pode ser rasgado, pode ser vilipendiado, né? Então, mal usado, não. Então, e são dados que deixam. Mas justamente para fim dessa lei, é importante salientar que o artigo 5º, né, fala, em seu inciso 1 dessa própria LGPD, fala que dado pessoal, informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Muito importante isso. Não, ou seja, quando você fala identificada, tudo bem, de forma direta, identificável através de outros meios de cruzamento de dados, também nós podemos chegar a uma pessoa de forma específica. Vamos ver daqui a pouco, inclusive, isso, né? O inciso 2 fala de dados pessoais sensíveis, ou seja, dados sobre origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, religião, a filosofia, a política, né? Dados da saúde, até da vida sexual, dado genético, biométrico, né, quando vinculado a uma pessoa natural. Isso são dados sensíveis, né, que também uma pessoa falecida também deixou em onde? Na nuvem. De onde que tiram essa recriação? Da nuvem. Nessa nuvem está tudo isso aqui que estamos falando. Dado pessoal e dado sensível. Só que nós temos o artigo 2º do decreto 2046-2019, que amplia justamente esse conceito de dados sensíveis, né? Porque só fala, por exemplo, dados biométricos e dados genéticos só. Mas o que são dados biométricos? O que são dados genéticos que fala o inciso 2 do artigo 5º da LGPD? Esse artigo 2º desse decreto 2046 de 2019 fala que, em seu inciso 2, esse artigo 2º, né, fala sobre atributos biométricos, que fala que são características biológicas e comportamentais mensuráveis da pessoa natural que podem ser coletadas para reconhecimento automatizado, tais como a palma da mão, digitais dos dedos, a retina, a íris dos olhos, formato da face, maneira de andar, a voz. Então, onde está tudo isso? Na nuvem, né? Então, e o inciso 4 do próprio artigo 2º desse decreto 2046 de 2019 fala sobre o que são atributos genéticos. Esses atributos genéticos são características hereditárias da pessoa natural, obtidas pela análise de ácidos nucleicos ou por outras análises científicas. Então, tudo isso também se encontra na nuvem. Então, daí que vem essa recriação. E por isso que estou falando desses conceitos de dados, justamente para onde temos uma ideia de onde que são tirados esses dados para recriar a pessoa falecida. Mas estamos chegando agora ao conceito de metadado, infelizmente pouco usado e pouco pesquisado ainda, né? Onde nós encontramos o conceito de metadado? Nós encontramos, não na LGPD, nós encontramos no inciso 1 do artigo 14 do Regulamento do Marco Civil da Internet, que é o decreto 8.771 de 2016, né, que faz um aprimoramento sobre dado pessoal. Então, esse inciso 1 do artigo 14 desse Regulamento do Marco Civil da Internet, em seu inciso 1, né, fala o que é dado pessoal, dizendo que é um dado relacionado à pessoa natural identificada ou identificável, como já foi falado na LGPD, inclusive números identificativos, dados locacionais ou identificadores eletrônicos, quando esses estiverem relacionados a uma pessoa. Ou seja, justamente, esse inciso 1 do artigo 14 do Regulamento do Marco Civil da Internet, né, que trata sobre dado pessoal, dá um plus ao próprio conceito de dado pessoal que está no inciso 1 do artigo 5º da LGPD, dá um plus. Né, porque o inciso 1 do artigo 5º da LGPD fala simplesmente dado pessoal como dado relacionado à pessoa natural identificada ou identificável. Já o Regulamento do Marco Civil da Internet já fala um plus,
fala mais coisa, vírgula, inclusive números identificativos, dados locacionais, a geolocalização, onde que está a pessoa, os identificadores eletrônicos, né, quando estiverem relacionados com uma pessoa. Mas também nós temos, né, o conceito aí que isso são metadados. Isso são metadados. Tá? Metadados é a geolocalização, metadados, o IP do teu celular, né, os caracteres do texto que eu estou escrevendo, as linhas que você escreveu no texto, né? Uma foto também contém metadados, ou seja, são os dados que acabam falando sobre você, que acabam inclusive falando muito mais sobre você do que um dado só. Então esses são metadados. Então são dados que na verdade vão falar sobre você, mas através de um cruzamento de dados, né? Por isso que quando se fala pessoa natural identificável, quando se fala identificável, justamente você vai identificar a pessoa através do cruzamento desses metadados, desses dados espalhados, por exemplo, IP do celular que você comprou, né? A tua geolocalização, né? O tipo de letra que você usa, então, e assim por diante, ou seja, a foto que você tirou tem vários dados. Esse cruzamento desses dados vão falar sobre você de forma indireta, através desse cruzamento. Quando você fala pessoa natural identificável, ou seja, através não é de forma direta que você vai identificar a pessoa, você vai identificar a pessoa através desse cruzamento de dados. Que tipo de cruzamento de dados? Que tipo de dados estão fazendo nesse cruzamento? São os metadados que já falamos lá como exemplos. Então, a portaria 93, de 26 de setembro de 2019, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, fala sobre metadados também, que fala que são dados sobre dados. Uma forma muito confusa, né? Então, é importante também, mas pelo menos já ajuda bastante, porque fala que também são informações de como os dados foram criados, derivados, o ambiente que residem ou residiram, alterações realizadas, entre outras. Também fala isso. Inciso 10 do artigo 5º, aqui já voltando na LGPD, fala sobre tratamento de dados. Aí que está a questão. Tratamento de dados, aqui tem várias coisas que fala esse inciso 10, mas o tratamento de dados começa com a coleta de dados e termina com a eliminação do dado. Então, entre a coleta de dados e a eliminação de dados, existe muita coisa. Existe uma classificação, processamento, arquivamento desses dados, utilização, manuseio, tratamento, resumo e manuseio desses dados. E a pessoa falecida também tem o direito de que esse manuseio de dados seja respeitado. Então, é aí que vem a importância disso. Então, o que acontece aqui? Apesar que a LGPD não diz diretamente que os dados do falecido não têm proteção, existe sim uma proteção desses dados quando é relacionado com o conceito de tratamento de dados, que já falamos agora, né? Porque você vai pegar um dado de um falecido, não pode usar o dado de um falecido de forma errada, né? Esses dados do falecido são protegidos, o manuseio dos dados do falecido são protegidos sim, quando você relacionar com o Código Civil 2002, com a Lei 9.610 de 98, com a Constituição Federal e também com o princípio da não discriminação de dados que está no artigo 6º da própria LGPD. O princípio da não discriminação de dados. Então, não diz dados sensíveis, metadados, os dados pessoais. Então, mas também nós temos a questão do consentimento do uso desses dados, né? Então, porque a imagem também, a face da pessoa é um dado. Então, imagina, vou usar a cara da pessoa num filme, o rosto da pessoa num filme, numa peça de teatro, numa televisão, num seriado, etc. Então, a face é um dado. E segundo, já vimos, é um dado biométrico, então, que é um dado sensível, né? O rosto é um dado, então, o que acontece? Esses dados podem ser usados através de quê? Da autorização, quando já falamos do cônjuge, do sobrevivente, descendentes ou ascendentes. Só que essa autorização, na verdade, é o consentimento. E esse consentimento que trata, e essa autorização que está no Código Civil, né, 2002, na verdade, é o consentimento que trata o artigo 5º, inciso 12, da própria Lei Geral de Proteção de Dados.
que justamente fala a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Só que a pessoa já morreu, mas se você já acaba fazendo uma relação com aquilo que nós já falamos, com os instrumentos, com os institutos jurídicos, já falamos, então aí vai fazer tudo isso aqui possível, né? Então, agradeço a atenção e meus dados também estão no e-mail martimpino@yahoo.com.br e também tem um canal no YouTube RoboSapiens. Agradeço a atenção e muito obrigado.